Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase no UML. Eu sou o professor Gilles Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, eu vou dar continuidade ao tema de verificação e validação, dessa vez abordando as técnicas de leitura orientadas a objeto. Então, vamos dar início à nossa aula. Então, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre as técnicas de leitura orientadas a objeto, ou Object Oriented Reading Techniques, ou OORTs. Esse é um conjunto de técnicas que foram propostas pela primeira vez pelo Guilherme Horta Travassos, um pesquisador brasileiro. Ah, e, na verdade, elas são técnicas voltadas para a verificação de consistências, principalmente consistências em modelos UML, como nós vamos estudar. Então, vamos dar início à aula. Então, o uso da UML implica, exige a necessidade de verificar a corretude de cada modelo UML individualmente e a consistência entre os diferentes modelos e entre os modelos e a especificação de requisitos. Lembrando que a especificação de requisitos é uma documentação que descreve os requisitos necessários ao software. O objetivo das técnicas OORT é procurar por inconsistências, omissões, ambiguidades e outras anomalias, mas principalmente procurar por inconsistências que possam prejudicar a qualidade do modelo ou dos modelos. Então, a característica central das OORTs é comparar informações entre artefatos de especificação de requisitos e artefatos de projeto, com o objetivo de garantir a consistência, a corretude e a completude entre esses artefatos, e também comparar diversos tipos de artefatos de projeto entre si para garantir que eles estão consistentes, que eles contêm as mesmas informações. Lembrando que nós temos artefatos produzidos durante a engenharia de requisitos, como a especificação de requisitos, e nós temos artefatos de projeto que determinam como o problema identificado durante a fase de engenharia de requisitos será solucionado. Bom, nas OORTs existem dois tipos de leitura: as leituras verticais e as leituras horizontais. A leitura vertical, ela tenta determinar a consistência entre os modelos e a especificação de requisitos, entre os modelos de projeto e a especificação de requisitos. Então, ela procura verificar se o projeto sistema ele está consistente e correto em relação aos requisitos funcionais. Já a leitura horizontal, ela tenta garantir a corretude e consistência entre diagramas de projeto de diferentes tipos, como diagramas de classe e diagramas de sequência. Então, esse tipo de leitura procura garantir que todos os artefatos de projeto, eles descrevem conceitos que estão consistentes entre si. Então, vocês podem perceber que essa técnica de leitura é voltada principalmente para verificar modelos de projeto. As técnicas que nós estávamos estudando antes eram voltadas para a verificação de documentos de especificação de requisitos. Embora essa técnica ela também trabalhe com comparação de especificação de requisitos, ela está mais concentrada em garantir que os modelos de projeto, os artefatos de projeto, estão corretos e consistentes. Bom, com relação às revisões verticais, elas podem ser de dois tipos, que são a comparação das descrições de classe
com a descrição de requisitos, para garantir que o que está descrito nos requisitos se reflete conceitualmente nas classes e seus atributos e métodos. E ela também faz comparação entre os diagramas de interação, principalmente diagramas de sequência, com caso de uso. Basicamente para determinar se o que um caso de uso específico descreve está consistente, está refletido em um diagrama de sequência. Já as revisões horizontais são comparações de artefatos de projeto com outros artefatos de projeto. Então, nós podemos comparar diagramas de interação com diagramas de classe para determinar se os objetos descritos no diagrama de sequência, por exemplo, eles estão refletidos em classes, num diagrama de classes, no caso, um modelo de domínio. Também são feitas comparações entre diagramas de classe e diagramas de máquina de estados, e também entre diagramas de interação com diagramas de máquina de estados. Na aula de hoje, nós vamos nos concentrar nas três primeiras revisões, nas duas revisões verticais e na primeira revisão horizontal, que se traduz na comparação dos diagramas de interação com o diagrama de classe. Bom, vamos estudar a primeira técnica, então, que é uma técnica vertical, que compara o diagrama de classes com o modelo de especificação de requisitos, um artefato de especificação de requisitos. Ah, no caso, se trata de uma comparação de um modelo de domínio. Um modelo de domínio é um diagrama de classes produzido durante a fase de projeto. Normalmente é uma evolução do modelo conceitual, que é um diagrama de classe que já é produzido durante a fase de engenharia de requisitos, e como o nome diz, ele demonstra os conceitos que são necessários ao software, em termos de classes de entidade, que são classes relacionadas diretamente ao domínio do problema. Então, se fosse, no caso, um sistema de controle de pizzaria, algumas classes de entidade, ou seja, classes que representassem os conceitos do sistema, seriam pizza, cliente, pedido, sabores, tamanhos, esse tipo de coisa. Então, lembrando ainda que, como já foi falado, uma especificação de requisitos nada mais é que um documento que descreve quais são os requisitos necessários ao software. Ele pode ser somente texto ou ser complementado com outros artefatos, como modelos de caso de uso ou modelos de classes conceituais. Bom, mas no caso, para essa técnica, o diagrama de classes que nós vamos estar comparando com a especificação de requisitos é um modelo de domínio, ou seja, um diagrama de classes produzido durante a fase de projeto que já trabalha a solução do problema identificado durante a engenharia de requisitos. Portanto, as classes nele contidas já contêm métodos que fazem parte da solução. É uma forma de descrever como solucionar o problema. Bom, então o objetivo dessa técnica é verificar se os conceitos e serviços descritos pelos requisitos funcionais estão capturados apropriadamente pelo diagrama de classes. Lembrando que um requisito funcional identifica um serviço, uma função, uma funcionalidade que o software deve oferecer aos seus usuários. Bom, quais são as entradas para o processo desta técnica? As entradas são um conjunto de requisitos funcionais, como eu falei, descrevem conceitos e serviços necessários ao sistema, e um diagrama de classes, no caso, um modelo de domínio, que conterá classes com seus atributos e comportamentos. O fato dele conter comportamentos já o caracteriza como um diagrama de classes de domínio, porque comportamentos são equivalentes a métodos da OML e os métodos já fazem parte da solução do problema. Lembrando que, na engenharia de requisitos, se identifica o problema, mas não como resolvê-lo, enquanto que no projeto já se trabalha na solução, como resolver o problema. Bom,
Então, nessa técnica se examina cada requisito funcional em busca de substantivos. Substantivos podem ser classes ou atributos candidatos, podem servir para identificar classes ou atributos candidatos que devem estar contidos no modelo domínio. E também por verbos, que representam comportamentos candidatos, ou seja, métodos que podem estar representados no diagrama de classes, que podem ser representados no diagrama de classe. Então, se verifica o diagrama de classe para determinar se esses conceitos, ou seja, os substantivos e verbos, foram capturados corretamente. Lembrando que nem todo substantivo e nem todo verbo necessariamente corresponderá a uma classe, um atributo ou um comportamento, mas muitas vezes isso é verdadeiro. Ah, então, para cada substantivo identificado, deve haver uma classe equivalente no diagrama de classes. Ou, eventualmente, esse substantivo, esse conceito, pode estar representado por meio de um atributo. E para cada verbo identificado, deve-se procurar um comportamento equivalente em uma classe. O verbo deve corresponder a um método em uma classe. Eventualmente, pode acontecer desse comportamento estar dividido em um conjunto de comportamentos no diagrama de classe. Bom, aqui nós temos uma descrição simples de requisitos para o sistema de pizzaria online. Obviamente está incompleta, é apenas um trecho que nós vamos utilizar para ilustrar a aplicação da técnica. Bom, então se trata da solicitação de pizzas por clientes. Então a descrição fala que os clientes devem poder solicitar pizzas via web. Eles podem escolher 3 tamanhos possíveis para cada pizza: pequeno, com 4 pedaços, médio, com 6 pedaços e grande, com 8 pedaços. Ao selecionar o tamanho da pizza, o sistema deve permitir que o cliente escolha tantos sabores quanto os permitidos pelo tamanho da pizza. Pode ser um, 2 ou 4. Ao terminar de escolher os sabores da pizza, deve ser possível ao cliente adicionar a pizza ao pedido. O cliente pode adicionar quantas pizzas quiser. O valor de cada pizza é calculado pelo preço do sabor mais caro multiplicado pelo número de pedaços da pizza. Após escolher todas as pizzas desejadas, o cliente poderá confirmar o pedido, o que fará com que o pedido seja registrado. Então, esse é um pequeno trecho da especificação de requisitos, representado de forma totalmente textual, apenas para ilustrar a aplicação da técnica. Bom, nós vamos começar então identificando substantivos nessa especificação. Então, nós identificamos o substantivo cliente, pizza, tamanho, pedaço, sabor, pedido, valor e preço. Lembrando que, ah, apenas para relembrar, claro, substantivos são palavras que descrevem coisas que existem no mundo real. Bom, então substantivos identificados, como falei, são cliente, tamanho, sabor, valor, pizza, pedaço, pedido e preço. É importante ter cuidado com substantivos sinônimos, certo? Às vezes é necessário agrupar sinônimos em torno de um termo único. Bom, então, aqui nós temos um modelo de domínio, ou seja, um diagrama de classes, já relacionado à solução do problema, produzido durante a fase de projeto, relativo a, ao sistema de pizzaria online. Então, você pode notar que existem diversas classes. Vamos verificar se os substantivos encontrados na especificação de requisitos estão refletidos no diagrama de classes. Então, o substantivo cliente, ele tem uma classe cliente equivalente. O mesmo acontece para o substantivo pizza, que está aqui, para o substantivo tamanho, que está aqui representado pela classe tamanho, o substantivo pedaço, que está representado aqui pelo atributo número de pedaços, o substantivo sabor, que está representado pela classe sabor, o substantivo pedido, que está representado pela classe pedido,
e o substantivo valor, que está representado pelos atributos valor da pizza, valor do item sabor e valor do sabor. Ah, mas o substantivo preço, ele não foi encontrado. Nós temos o valor do sabor, nós temos o valor do item sabor, e nós temos o valor da pizza. Alguém poderia dizer, pô, preço e valor são a mesma coisa, seriam sinônimos. Não exatamente. O preço aqui se refere ao valor total do pedido. Então, o valor total do pedido ele vai ser a soma de todas as pizzas que o pedido contém, que por sua vez o valor de cada pizza é calculado pelo considerando o tamanho da pizza e o valor do item de sabor mais caro. Então, o atributo preço não existe, porque na verdade ele é um atributo calculado. Nós temos um método totalizar pedido do cliente que calcula o valor do pedido, somando o valor de todas as pizzas, certo? Então, não era realmente necessário um atributo preço. Até poderia se ter o atributo preço do pedido, mas talvez fosse um pouco considerado um pouco redundante, uma vez que esse valor pode ser obtido pela soma do valor de todas as pizzas do pedido. É importante abrir um parênteses, para explicar por que existe a classe sabor e a classe item sabor. Isso é necessário porque ao longo do tempo o valor de um sabor pode mudar. Então, se eu quiser saber o valor de uma pizza, ou mesmo o valor real de um pedido de algum tempo atrás, antes que os valores de alguns sabores tivessem sido modificados, então eu preciso guardar os objetos item sabor. Ou seja, um sabor ele pode compor vários itens sabor e uma pizza pode conter vários itens sabor. E um item sabor ele se refere a um sabor específico e a uma pizza específica. Então, para calcular o valor de uma pizza, eu vou verificar todos os sabores que são pertencentes a ela, lembrando que isso aqui é uma associação de agregado de composição, ou seja, a informação da pizza deve ser complementada pela informação dos seus itens sabores. Então, no momento que se descobre o item sabor mais caro, esse vai ser o valor da pizza multiplicado pelo total de pedaços que o tamanho da pizza escolhida possui. Bom, hã, então por isso é necessário a classe item sabor para que eu guarde o valor de cada do que cada sabor possuía na época em que a pizza foi pedida, certo? Para manter a consistência, para impedir que, se o valor do sabor mudar, isso não perca o valor, não altere o valor original de uma pizza ou de um pedido. Bom, então, todos os substantivos foram identificados, menos o substantivo preço, mas que na verdade não é necessário, porque ele é um atributo, porque ele pode ser calculado hã, pelo método totalizar pedido. Não é necessário armazená-lo. Ok. Aqui nós temos a identificação dos verbos na mesma especificação de requisitos. Então, nós temos os verbos solicitar, escolher, selecionar, adicionar, calcular, confirmar e registrar. Bom, então, como falei, são os verbos identificados: solicitar, escolher, selecionar, adicionar, calcular, confirmar e registrar. Bom, solicitar, na verdade, corresponde ao próprio processo de solicitação de pizzas. Então, não é necessário um método solicitar. Escolher e selecionar são sinônimos, então nós vamos agrupar ele num termo único. Adicionar, calcular, confirmar e registrar são os outros verbos que foram identificados. Bom, então vamos lá. Ah, o verbo adicionar, ele possui equivalente em adicionar pizza no método adicionar pizza na classe pizza. Ah, o método confirmar, ele existe na classe pedido. Está aqui o método confirmar pedido.
E o verbo registrar possui equivalente registrar pedido na classe pedido. No caso, o verbo selecionar, ele está representado pelos métodos consultar número de pedaços, consultar quantidade de sabores, da classe tamanho, mas não tem um método explícito para selecionar, certo? Se consulta um tamanho, ah, mas não tem o método selecionar explicitamente. E não existe um método calcular, não com esse nome. Mas, na verdade, existe um método totalizar pedidos cliente. Então, esse método, ele é o equivalente ao método calcular. Talvez o nome deveria ser calcular, pedido cliente. Se colocou o nome totalizar, mas é o equivalente a calcular. Bom, hã, somente o verbo selecionar é que não tem um equivalente, assim, direto, certo? O que eu tenho é vários métodos para consultar o tamanho, mas para selecionar o tamanho, não. Tá? Talvez eu devesse mudar o nome para selecionar quantidade de sabores, por exemplo, selecionar tamanho, por exemplo. Mas a palavra foi utilizada a consultar, o que não é exatamente um problema, só não corresponde exatamente à palavra na descrição de requisitos, mas ele está representado aqui. Bom, agora nós vamos falar sobre a técnica que compara diagrama de sequência com o caso de uso. Então, o objetivo é verificar se os diagramas de sequência eles descrevem uma combinação apropriada de objetos e mensagens, de tal forma que seja possível capturar a funcionalidade descrita por cada caso de uso. Então, as entradas para o processo são um caso de uso, descrevendo uma funcionalidade que deve ser fornecida pelo sistema, um ou mais diagramas de sequência que descreve os objetos, ou seja, timelines, porque no diagrama de sequência não se usa exatamente o termo objetos, se usa o termo timelines, que na verdade são objetos que existem durante um tempo em um processo. Um diagrama de sequência sempre descreve um processo. Então, o diagrama de sequência descreve um conjunto de timelines e um conjunto de mensagens que são disparadas durante o processo. Uma outra entrada é um, ou eventualmente até mais, diagramas de classe, que contém as descrições da classe relacionadas às timelines do diagrama de sequência. Então, os passos são: primeiro, identificar a funcionalidade que é descrita por um caso de uso e os conceitos necessários para realizá-la. Então, deve-se ler o caso de uso para entender a funcionalidade que ele descreve e encontrar os substantivos contidos no caso de uso. Esses substantivos descrevem os conceitos da funcionalidade. Então, aqui nós temos o caso de uso representando o requisito funcional de escolher pizza. Então, os substantivos que nós podemos encontrar são cliente, pizza, que surge mais de uma vez ah, nesse caso de uso, tamanhos, sabores, pedido. Bom, ah, o segundo passo é, para cada substantivo, deve-se procurar identificar os verbos que descrevem ações aplicadas nos substantivos ou pelos substantivos. Também deve-se procurar por restrições e condições que sejam necessárias para que o conjunto de ações seja executado, ou pelo menos parte deles. Também deve-se identificar outras informações que devam ser enviadas ou recebidas para que as ações possam ser executadas. Então, aqui nós temos alguns verbos. Nós temos os verbos apresentar, selecionar, permitir, escolher, adicionar, acrescentar e registrar. Bom, então deve-se verificar se cada substantivo que foi identificado no caso de uso, ele está representado no diagrama de sequência. É importante lembrar que um caso de uso ele contém um conjunto de cenários relativos a um determinado requisito funcional. Ele deve conter no mínimo
um cenário principal, que é basicamente o caminho feliz, o caminho ideal, mas ele pode também conter cenários alternativos ou cenários de exceção, e ou cenários de exceção. Ah, Um caso de uso, ele também contém outras informações, como o nome do caso de uso, o ator principal, que é o ator que mais utiliza o software, que utiliza a funcionalidade diretamente. Um ator representa um conjunto de usuários que assumem um papel no sistema. Pode haver atores secundários, isso é opcional. Um resumo do caso de uso, possíveis pré-condições, possíveis pós-condições. Aqui não existem pré e pós-condições. E aqui nós temos o cenário principal, identificando as ações do ator e as ações do sistema. Bom, então, continuando. Então, deve-se verificar se cada substantivo que foi identificado no caso de uso, ele está representado no diagrama de sequência. Se isso não for possível, então isso pode significar que um conceito que foi usado para descrever a funcionalidade não foi representado no diagrama de sequência. Bom, ah, se existirem um ou eventualmente mais substantivos não identificados no diagrama de sequência, então foi identificado um substantivo estranho. Deve-se verificar se esse conceito ele é realmente necessário para o projeto e se ele representa um nível de detalhe que é realmente apropriado nesse momento. Bom, substantivos encontrados no caso de uso foram cliente, pizza, sabor, tamanho e pedido. Então, ah, no diagrama de sequência, nós temos todos esses conceitos representados por lifelines, ou seja, objetos de classe de entidade, e por um ator. Então, ah, o substantivo cliente é representado pelo ator cliente. Um ator não necessariamente irá corresponder a uma classe. Neste caso, sim. Ah, bom, o substantivo pizza, ele está representado por uma lifeline denominada pizza, ou uma lifeline pertencente à classe pizza. O substantivo sabor também é representado por uma classe, por um objeto da classe sabor. O substantivo tamanho é representado por uma lifeline da classe tamanho. E o substantivo pedido, ele é representado por uma lifeline da classe pedido. E ainda existe um uma outra lifeline que representa o item sabor. Bom, isto aqui, obviamente, é o diagrama de sequência relativo ao processo de escolher pizza. Ele contém objetos de classe entidade, como sabor, tamanho, pedido, pizza e item sabor, objetos de classe divisão e objetos de classe controle, uma vez que ah, o sistema foi estruturado por meio de uma arquitetura MVC. Mas essa técnica ela se concentra em validar objetos, ou seja, lifelines de classes de entidade. Classe de controle, classe de visão, embora também possuam métodos, não é o objetivo desta técnica. A técnica está concentrada em classe de entidade, mas ela poderia ser aplicada em classe de controle ou classe de visão também perfeitamente. Apenas nesse exemplo nós estamos nos concentrando em classe de entidade. De novo, ainda, o substantivo cliente, ele foi identificado nesse diagrama de sequência por meio de um ator, hã, com o mesmo nome. Nesta situação, cliente tem uma classe equivalente, mas não é uma regra. Um ator não corresponde necessariamente a uma classe. Um ator representa um conjunto de usuários. Hã, bom, eu não vou, me ater a descrever em profundidade esse diagrama de sequência, porque não é o objetivo desse vídeo. Nós estamos descrevendo a técnica o conjunto de técnicas OORTs. Mas vocês encontrarão outros vídeos sobre diagrama de sequência nesse canal, se vocês tiverem interesse em se aprofundar, hã, sobre esse tema. Bom, hã, então, foi encontrado substantivo estranho, que corresponde ao item sabor. Ele está aqui.
Então, a pergunta é: seria necessário que esse conceito estivesse também definido na especificação de requisitos? Na verdade, não. Não haveria necessidade. O item sabor, ele é necessário para o diagrama de sequência, mas não é necessário detalhar tanto a especificação de requisitos para conter esse tipo de informação. Ahn, então, continuando. Nessa técnica, para cada um dos substantivos não identificados no diagrama de sequência, deve-se examinar o diagrama de classe, que é um modelo de domínio, obviamente, e verificar se o substantivo é um atributo. Se o substantivo não aparece como atributo de nenhuma classe, então pode ter sido encontrada uma omissão e, por consequência, também uma inconsistência. Depois, identifique os serviços no diagrama de sequência e compare-os com a descrição usada no caso de uso. É possível entender a funcionalidade esperada somente lendo o diagrama de sequência? Outra pergunta: os objetivos estão trocando mensagens na mesma ordem que está especificada no caso de uso? E, finalmente, os dados das mensagens dos diagramas de sequência foram corretamente descritos nos casos de uso? Bom, deve-se garantir que os objetos, ou seja, as lifelines, elas trocam mensagens na mesma ordem especificada. Se não, deve-se verificar se isso é um defeito, uma anomalia, se existe alguma inconsistência entre o diagrama de sequência e o caso de uso. Deve-se garantir que as mensagens sejam disparadas nos objetos corretos e que os dados trocados estejam nas mensagens corretas. Então, aqui nós temos uma série de verbos que são selecionar, apresentar, permitir, adicionar, acrescentar, registrar. Bom, e vamos ver. Esses passos, essas ações do ator e do sistema, elas têm o seu correspondente no diagrama de sequência? Sim. Lembrando que aqui nós temos dois cenários, o cenário principal e o cenário alternativo. Um cenário alternativo é um cenário que pode ocorrer ou não mediante a satisfação de uma condição. No caso, é que seja o primeiro item do pedido, para então registrar o pedido antes de adicionar a pizza. Mas aqui nós executamos o cenário principal em separado do cenário alternativo, porque o cenário alternativo pode ocorrer ou não. Bom, mas então vamos ver esse conjunto de passos, os passos um, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, eles estão descritos no diagrama de sequência. Então, sim, vamos lá. O primeiro passo, solicitar e escolher pizza, ele está contido aqui, nesse setor do diagrama de sequência, certo? O segundo passo, apresentar tamanhos e sabores disponíveis, está aqui. O segundo passo, ele envolve em apresentar tamanhos e sabores disponíveis. Então, aqui vai se consultar todos os sabores disponíveis para, para, para aquele tipo de pizza. Todos os sabores disponíveis de pizzas. Os tamanhos, no caso, não é necessário consultar a classe tamanho diretamente, porque, como eles são fixos, já se apresenta diretamente os sabores pequeno, médio e grande. O terceiro passo, que é escolher tamanho, está descrito aqui. Então, que é o selecionar o tamanho da pizza. E o quarto passo é permitir a escolha de sabores de acordo com o tamanho selecionado e selecionar tantos sabores quantos desejados até o limite do tamanho escolhido é o quinto passo. Bom, então ele está contido aqui, os passos 4 e 5. Então, o cliente ele escolhe sabores, os sabores escolhidos são passados da visão para a controladora e se inicia um laço. Então, para cada sabor escolhido, consulta o valor daquele sabor. O passo 6, que é o adicionar pizza, está contido aqui. E antes de chegar ao passo 7, existe o passo relativo o passo 1 do cenário alternativo, que determina que, se caso seja o primeiro item do pedido, então deve-se registrar o pedido. Depois que é feito esse teste, aí então se adiciona a pizza ao pedido, juntamente com cada um dos itens sabores
itens de sabor associados à pizza. Então esse é o sétimo passo, está aqui. Então aqui o sexto passo é adicionar a pizza ao pedido, o sétimo passo é acrescentar a pizza escolhida ao pedido, e nós temos aquele passo correspondente ao cenário alternativo que foi, posicionado antes do acréscimo à pizza escolhida, porque é necessário fazer esse teste antes. Ok. E agora nós vamos falar sobre o diagrama de sequência, com a técnica que compara o diagrama de sequência com o diagrama de classes. No caso, é o modelo de domínio. Então, o objetivo: verificar se um diagrama de classes descreve as classes e suas associações de forma que os comportamentos especificados no diagrama de sequência estejam representados corretamente. Então, deve-se verificar se as classes dos objetos, ou seja, timelines, no diagrama de sequência estão contidas no diagrama de classes. Ou seja, se para cada objeto no diagrama de sequência existe a classe correspondente àquele objeto também no diagrama de classe. Deve-se também determinar se o diagrama de classe descreve os relacionamentos, os comportamentos e condições que estão associados à dinâmica dos serviços que estão descritos no diagrama de sequência. Então, as entradas para o processo são um diagrama de classes, e diagrama de sequência, que descrevem os objetos envolvidos nos processos, bem como de que maneira eles colaboram para executar serviços do sistema. Então, para cada diagrama de sequência, identifique as classes de seus objetos, de suas lifelines, e identifique as informações trocadas entre os objetos. Deve-se considerar, deve-se verificar se essas informações elas representam serviços. E também, caso a informação estiver muito detalhada, então é necessário abstrair várias mensagens juntas, de maneira a entender quais serviços estão sendo fornecidos. Então, aqui nós temos novamente o diagrama de sequência referente ao processo de escolher pizza. Então, nós temos várias lifelines referentes a objetos, à classe de entidade, que correspondem, que devem corresponder à classe sabor, à classe tamanho, à classe pedido, à classe pizza e à classe item sabor. Bom, então deve-se inspecionar o diagrama de classes, um modelo de domínio, para verificar se todo objeto contido no diagrama de sequência está representado por uma classe no diagrama de classes. Se um objeto, uma lifeline, não possui uma classe correspondente no diagrama de classes, então se identificou uma informação inconsistente entre os dois diagramas. Isso precisa ser corrigido. Bom, então, as lifelines que foram identificadas no diagrama de sequência são sabor, tamanho, pizza, item sabor e pedido. Vamos ver se ah, essas lifelines elas possuem uma classe correspondente no diagrama de classes. E sim, vamos lá. A lifeline sabor possui o equivalente na forma da classe sabor. A lifeline tamanho possui o equivalente na forma da classe tamanho. A lifeline pizza possui o equivalente na forma da classe pizza. A lifeline item sabor possui o equivalente na forma da classe item sabor. E a lifeline pedido possui o equivalente na forma da classe pedido. Então, está consistente até esse ponto. Bom, agora deve-se verificar se, para todo serviço, todo comportamento identificado no diagrama de sequência, se existe um comportamento equivalente no diagrama de classe. Então, é necessário verificar que a classe de todo objeto de entidade, ou seja, objetos de classe relacionados diretamente ao domínio do problema, que recebe uma mensagem no diagrama de sequência, se ela possui um comportamento associado no diagrama de classe. Então, basicamente, para toda a mensagem que dispara um método em uma lifeline no diagrama de sequência, este método deve estar também representado no diagrama de classe. Caso contrário, há uma inconsistência. Então, no diagrama de sequência, nós identificamos comportamentos: consultar descrição sabor, consultar quantidade de sabores, consultar valor sabor, registrar pedido, adicionar pizza e adicionar item sabor.
vamos verificar se esses métodos, esses comportamentos, possuem equivalentes no diagrama de classe. Lembrando novamente que esse diagrama de classe é um modelo de domínio, ou seja, ele já identifica a solução, uma vez que as classes contêm métodos. E essa não é a única característica do modelo de domínio, mas é uma das características que se destacam nesse tipo de modelo. Então, sim, vamos ver. Aqui nós temos o método consultar descrição sabor. Vamos ver se existe esse método na classe sabor. A classe sabor está aqui, nós temos o consultar descrição sabor. E depois nós temos o método consultar quantidade de sabores, que é disparado numa lifeline da classe tamanho. Então, sim, nós temos aqui o método consultar quantidade de sabores. E nós temos aqui o método consultar valor sabor, disparado num objeto da classe sabor. Objeto e lifeline são a mesma coisa. A única diferença é que uma lifeline é um objeto que existe durante um tempo. Mas ok, vamos verificar se o método consultar valor sabor existe na classe sabor. Existe. Nós temos aqui o método consultar valor sabor. E quanto ao método registrar pedido disparado no objeto da classe pedido? Vamos ver, na classe pedido nós temos o método registrar pedido, está correto. E nós temos o método adicionar pizza em uma lifeline da classe pizza. E existe, o método adicionar pizza está aqui. E finalmente nós temos o método adicionar item sabor disparado em uma lifeline da classe item sabor. Aqui nós temos a classe item sabor e nós temos o método adicionar item sabor. Então, este diagrama de sequência está consistente com este modelo de domínio. Finalmente, deve-se garantir que exista uma associação no diagrama de classes entre classes correspondentes aos objetos, ou seja, as lifelines de classe entidade que trocam mensagem no diagrama de sequência. Caso isso não seja verdadeiro, então uma associação está presente no diagrama de sequência, mas não no diagrama de classes. E isso caracteriza uma inconsistência. Bom, a única mensagem que é trocada entre lifelines de classe entidade é a mensagem disparada pela lifeline pizza em uma lifeline da classe item sabor. As outras mensagens são disparadas entre classes de fronteira, no caso a visão escolher pizza, e classe de controle, no caso a controladora escolher pizza. Lembrando que nós estamos utilizando a arquitetura MVC. Na arquitetura MVC nós temos módulos de visão, módulos de controle e módulos de modelo. Então, nos módulos de visão nós temos as classes de fronteira ou as classes de visão, que são as classes que interagem com os atores. O módulo de controle contém as classes controladoras, que, entre outras funções, interpretam os eventos que ocorrem nas classes de fronteira e, se acharem necessário, solicitam a execução de métodos pelas classes e pelos objetos das classes de entidade. E o módulo de modelo contém justamente as classes de entidade, que são classes relacionadas diretamente ao domínio do problema. Certo? Então, como essas classes estão em módulos separados, não pode haver associações entre elas. Mas aqui nós temos dois objetos, duas lifelines de uma classe de entidade que trocam mensagens. Vamos ver se existe a correspondência de uma associação entre elas. Então, sim, no meu modelo de domínio, no meu diagrama de classes do sistema de pizzaria, eu tenho uma classe pizza e uma classe item sabor. E elas estão associadas por meio de uma associação do tipo composição. Então, o diagrama de sequência e o diagrama de classes também estão consistentes nesse sentido. E nós terminamos mais essa aula, estudamos mais uma técnica de leitura O, mais uma técnica de leitura, no caso, 3 técnicas relacionadas ao conjunto de técnicas de leitura orientadas a objeto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço que compartilhem com quem possa ter interesse. Curtam esse vídeo. E se ainda não estão inscritos, eu peço que se inscrevam no canal. Obrigado pela atenção. Nós nos vemos nas próximas aulas.